Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Veja, muitos de vocês poderiam ter muito mais descanso e muito menos estresse se parassem de tentar obter seu valor e mérito por fazer todas as coisas sozinhos ou por ter medo de que outra pessoa receba um pouco de crédito. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Ok, a busca pela autoestima. Sabe, todo mundo quer que os outros se importem. Todo mundo. E muitas sentem que os outros não se importam. Elas sentem que não têm nenhum propósito, não sabem qual é o seu propósito, não sabem qual é o seu valor. Por que estou aqui? O que é tudo isso? E assim? Se acontecer de você crescer numa atmosfera disfuncional, isso torna tudo pior, sabe? Eu acho que todo mundo busca por autoestima, mas seus pais podem ajudá-lo muito se começarem cedo em sua vida, dizendo que você tem valor, que é importante, que pode fazer grandes coisas e se você cresceu assim, deve agradecer a Deus todos os dias da sua vida por ter sido assim, porque muitos de nós aqui não crescemos assim. E eu sou uma delas. E eu tinha um toca-disco na minha cabeça durante a maior parte dos anos da minha vida. O que há de errado comigo? O que há de errado comigo? E eu achava que algo estava errado comigo porque meu pai abusou sexualmente de mim e eu sabia que isso não estava certo, que não estava acontecendo com outras meninas que eu conhecia. Então eu pensava, o que há de errado comigo? O que há de errado? Agora, é tão interessante que as crianças assumam a culpa por coisas que um adulto está fazendo com elas e você pensa, bem, o que há de errado comigo para que você queira fazer isso? E eu levei anos e anos e anos, alguns deles, já dentro da palavra de Deus, antes que esse disco finalmente parasse de tocar, e isso veio através do ensino de Deus sobre ser justificado com Ele, através do sangue de Cristo. Acho interessante que uma das primeiras coisas que Deus quer nos dar é a sua justiça. Você não acha interessante que Ele queira que saibamos que Ele nos ama? E que Ele nos ama só porque Ele quer nos amar? Na verdade, eu ouvi algo interessante, ou li na semana passada, dizendo: por que é que Deus nos criou? Por quê? Ele nos queria, Ele nos criou para adorá-lo. Na verdade, não, Ele tinha anjos para isso, se fosse o que Ele quisesse. Então, Ele nos criou para servi-lo? Bem, Deus não tem necessidades? Ele não precisa de nada, então não nos criou só para servi-lo? Porque Ele nos criou, acho que a maioria das pessoas pode dizer para amá-lo, mas Ele realmente nem precisava disso, porque Deus não precisa de nada. Deus, Ele criou todos nós porque Ele queria ter alguém para amar. E tenho que admitir que nunca enxerguei isso assim também. Veja. Porque o amor, ele tem que ser derramado. O amor não pode ficar estagnado. Tem que estar em movimento, tem que ser para abençoar alguém, tem que fluir. Tem que ser ativo. E assim, Deus é amor, não é algo que Ele faz. Então, Ele tinha que ter alguém para amar. Então, você foi criado para o amor, então, obviamente, se você sente que não tem isso, então você sempre sentirá que há algo de errado com você. Várias pessoas disseram quando você apontou para mim através da TV e disse, Deus ama você. Isso mudou a minha vida porque muitas pessoas, embora nós pensemos que todo mundo saiba disso, tem muitas pessoas que nunca ouviram isso em toda a vida delas. Você pode até ir à igreja por anos e anos e apenas ouvir o que deve e não deve fazer.
e nunca realmente aprender a se enraizar profundamente. Paulo orou para que eles se enraizassem profundamente no amor de Deus. Não só um pouco, mas tão profundamente que não importa o que aconteça em nossa vida, você não pode ser retirado dele. E somos criados à imagem de Deus, então, desde o começo nós recebemos valor. E sabe, não há outra criatura, além de nós, que foi criada à imagem de Deus. E uma das coisas que nos torna criaturas à imagem de Deus é que temos livre-arbítrio. E isso é um privilégio, mas também é uma responsabilidade. E Deus nos dá livre-arbítrio porque Ele não quer pessoas que sejam obrigadas a servi-lo. Ele quer pessoas a quem Ele possa amar e que assim respondam a esse amor, querendo servi-lo. E você sabe como servimos a Deus? A única maneira pela qual realmente podemos servir a Deus, porque Ele não precisa de nada, mas o que Ele quer que façamos é que nos tornemos disponíveis para que Ele possa trabalhar através de nós para amar e ajudar outras pessoas. Amém? Então, Deus quer que usemos nosso livre-arbítrio para escolher a vontade dEle. É simples assim. Você usa o seu livre-arbítrio não apenas para fazer o que você quer, embora você possa. Você pode pecar se quiser, mas não terá uma vida boa. Deus nos diz na sua palavra o que é bom para nós, mas ainda podemos escolher a coisa errada se nós quisermos. No entanto, tudo tem um efeito. Tudo aquilo que você planta traz um certo tipo de colheita em sua vida. Então, a melhor coisa que você pode fazer é ler e praticar a palavra. Porque se você fizer isso, se eu fizer isso, nós teremos uma vida que é tão maravilhosa. Isso não significa que não teremos problemas. Todo mundo vai ter problemas, sabe? Ponha isso na sua cabeça. Cedo ou tarde, todos nós teremos problemas. Com certeza você terá mais de um problema em sua vida e nem toda a tempestade está na previsão. Sabe? Eu estava fazendo um implante dentário e demora um pouco. Eles têm que colocar um parafuso em seu osso e então leva 3 meses para aderir antes que possam pôr o dente, sabe? Então eu passei 3 meses passando por tudo isso e fiquei na cadeira do dentista na semana passada por 2 horas e meia. E ouvi o dentista dizer: "Nossa, nem demorou." Veja, uma coisa boa sobre ter livre-arbítrio é que eu posso escolher apenas dizer: "Tudo bem, vamos para a próxima coisa." Ou optar por ficar chateada e ficar brava e ter um ataque e questionar a Deus: "Por que isso aconteceu comigo?" Como eu disse esta manhã, o problema é uma promessa, mas a miséria é uma opção. E é tão bom se conseguirmos pôr isso em nossas cabeças hoje e que podemos escolher ficar felizes, não importa o que aconteça. Sei que muitos aqui estão passando por várias coisas e talvez tenha pessoas aqui agora que estão passando por algumas coisas realmente difíceis. E o diabo pode convencê-lo de que você não pode ser feliz até que seu problema desapareça, mas isso é mentira. É realmente uma mentira. E seu problema desaparecerá muito mais rápido se você estiver feliz, porque o diabo não está realmente atrás de nada além da sua alegria. Então, quando você deixar claro para ele que ele não vai ter sua alegria, então ele vai embora e incomodará outra pessoa cuja alegria ele possa roubar. Amém? Então, Deus te ama e não há nada que possa fazer a respeito, exceto receber. E uma das coisas que eu recomendo é
Por anos e anos me levanto todas as manhãs e digo a Deus, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas eu comecei algo novo. Eu te amo, Senhor, me sento numa cadeira e eu estendo minhas mãos como se estivesse recebendo, e eu tiro talvez 5 minutos e eu apenas digo, eu recebo o seu amor. Deixe-me dizer, para alguns de vocês seria uma mudança de vida se fizessem isso. Porque o diabo começa em cima de você antes mesmo de estar totalmente acordado, falando das suas falhas, e como você é inútil, e tudo que você fez de errado ontem, e que ninguém realmente ama você, ninguém faz nada por você. Nhê, 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 nhê. Estou certa? Então, eu realmente acredito em ser positiva. Isso diz muito para alguém que cresceu numa atmosfera muito negativa e era uma pessoa muito negativa. Deixe-me dizer, qualquer um pode ser negativo. O mundo irá junto com você, tudo no mundo hoje é negativo, tudo o que você ouve é negativo. Tudo é negativo, tudo está indo pelo ralo. Mas você ainda pode escolher. Outra bênção do livre-arbítrio, você pode escolher dizer, eu vou ter uma atitude positiva, eu não me importo com o quão negativas são as minhas circunstâncias. Minha atitude pertence só a mim e ninguém vai tirar isso de mim e eu escolho ter uma atitude positiva. E vou lhe dizer mais, você pode pagar milhares e milhares de dólares para deitar no sofá de um psiquiatra em algum lugar? E quando chegar ao final da terapia, é com isso que você vai acabar. E eu estou dando isso a você gratuitamente aqui hoje. E você diz, bem, eu não posso evitar, eu apenas sinto. E veja, aí está o problema. Posso te dizer algo? Você não precisa viver de acordo com o que você sente. E sabe o que os sentimentos são? São inconstantes, eles mudam. Eu sinto vontade de fazer, não tenho vontade de fazer, eu quero fazer isso, não quero fazer, sinto que sou amado, sinto que não sou. Eu me sinto bem, eu não me sinto bem. Sinto vontade de ir, não sinto vontade de ir até lá. Mas podemos realmente viver do outro lado de nossos sentimentos. Isso significa que eu posso sentir vontade de agir errado e ainda agir certo. E isso é muito poderoso quando você não precisa mais ser controlado pelo que sente. Sua alma é somente vontade e emoções. E quando você nasce de novo, Jesus vem viver em seu espírito, pelo Espírito Santo. E, cara, ele limpa tudo lá dentro de nós. Em Filipenses diz, desenvolvei a sua salvação com temor e tremor. Trabalhe nisso. Não é trabalhe para isso, trabalhe nisso. Isso significa trabalhar com o Espírito Santo para que aquilo que Deus pôs em você livremente como seu dom funcione e comece a assumir o controle da sua alma. E eventualmente seja visto através de seu corpo para que outras pessoas possam ver que ter um relacionamento com Jesus é algo real, não uma fantasia. E o que isso significa é que, por meio do Espírito Santo, você aprende a não viver pelo que pensa, mas pelo que a palavra diz. Você aprende a não viver de acordo com o que sente. Pode ter sentimento, se sentir errado, mas fazer o que é certo. Isso é poderoso. Posso sentir vontade de odiá-lo, mas posso perdoá-lo e orar para que você seja sempre abençoado. E não há nada que o diabo possa fazer a respeito. E posso escolher usar a minha vontade para fazer a vontade de Deus. Isso é chamado de maturidade espiritual. Se alguém pedisse para você fazer uma lista das coisas que ama, quanto tempo levaria até que você estivesse nessa lista? Eu amar a mim mesmo? Bem, isso não é como estar cheio de mim mesmo? Não.
Jesus disse: um novo mandamento eu dou a vocês, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Nisto todos conhecerão que são meus discípulos. Mas em Mateus 22, eles perguntaram a Jesus qual é o mandamento mais importante. E ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, alma, mente e força. E o segundo é este: amarás o teu próximo como amas a ti mesmo. E quando você recebe a revelação de que não pode dar o que você não tem, veja, Deus derrama seu amor em nós. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Assim que você nasce de novo, você tem essa paz e esse amor é derramado em você e você é adotado por Deus e você é feito dele. Então você tem isso e você pode amar a Deus de volta e começar a amar a si mesmo. Isto realmente é o que significa receber o amor de Deus. E você não está apaixonado por si mesmo, mas você ama o você que Deus te criou para ser. Eu não estou falando sobre o você que você faz, mas eu estou falando do você que Deus te criou para ser. E é para lá que estamos indo. Estamos todos destinados a sermos moldados à imagem de Deus, de acordo com Romanos 8, 29. Esse é o nosso destino, sermos moldados à imagem de Deus. E é um processo, é um trabalho. Nem tudo é bom, parte disso é muito difícil, isso requer desistir de coisas que você acha que quer e que realmente não quer e que pensa que quer, porque isso é tudo que já teve. Então você hesita em desistir disso porque acha que isso é o que quer, mas quando desiste percebe que não era o que queria, afinal, sabe? E é melhor ficarmos felizes, porque às vezes quando pedimos coisas a Deus, Ele diz não e não nos dá. A pior condição que podemos estar é a de conseguir algo que Deus não quer que nós tenhamos. Então, se estou orando por algo que não está estritamente coberto pela palavra, e eu sempre digo, por favor, Deus, não me dê se não for a tua vontade, porque eu não quero ter algo que você não quer que eu tenha. Acho que às vezes continuamos pedindo, e a única escolha de Deus é nos dar o que achamos que queremos. Seremos infelizes com isso por um tempo e então percebemos que não é o que queríamos afinal. Você sabe como a sua vida mudaria se você tivesse uma atitude positiva e parasse de viver de acordo com sentimentos, parasse de deixar o diabo controlar você com sentimentos e pensamentos e vivesse de acordo com a palavra de Deus? Quando as pessoas não conhecem seu valor e mérito em Deus, elas tentam obtê-los através de todos os tipos de outras coisas. É só você olhar para o mundo e verá isso, e todos nós já fizemos isso. Você tenta obter seu valor e mérito pela aparência? Pelas pessoas que conhece, pelas roupas que veste, o bairro em que mora, pelo nível de formação que você tem, pelo tipo de posição que você tem no trabalho. E as pessoas acabam vivendo vidas falsas porque nem sempre estão fazendo o que querem fazer, porque talvez você queira fazer algo que o mundo não acha que é realmente importante, sabe? E você se sente como, bem, eu realmente não posso fazer isso porque isso não é nada que o mundo vai admirar. Então você acaba fazendo algo que odeia a vida toda, sabe? Me lembro de uma moça que veio até mim. A igreja dela estava orando todo dia de manhã e os seus amigos estavam indo. E ela disse, sabe ou não, queria ir. Eu queria sentir vontade de ir porque achava que era o que eu deveria fazer, mas eu não queria ir. E ela disse, o que eu realmente queria fazer era cuidar dos filhos deles enquanto eles iam lá orar. Veja, Deus tem todas as necessidades cobertas se formos ousados o bastante para fazer a parte que Deus nos dá para fazer. Em vez de deixar que outra pessoa tente te empurrar para o que ela está fazendo, para que ela se sinta melhor consigo mesma, seja ousado e lhes diga não, não foi para isso que eu fui criado.
Quão melhor teria sido para ele se ela tivesse apenas ficado com os filhos deles e eles tivessem ido orar e não tivessem que se preocupar? E então ela teria se realizado e eles também. Tem algumas escrituras sobre Moisés onde ele estava trabalhando muito duro e seu sogro veio e viu tudo que ele estava fazendo e disse: "O que você está fazendo? Por que está sentado sozinho? E todas essas pessoas ficam ao seu redor o dia todo. Por que não deixa que outros te ajudem?" E ele disse: "Bem, as pessoas querem que eu julgue suas causas. As pessoas, lá vamos nós, as pessoas, agradar as pessoas. Bem, isso é o que as pessoas querem. Então tenho que mantê-las felizes. Eu não posso ser feliz, tenho que manter as pessoas felizes." E seu sogro disse algo interessante para ele. Ele disse: "Se você continuar assim, você vai desgastar a si mesmo e a este povo." Agora, por que as pessoas ficariam desgastadas se não estavam fazendo nada? É porque se você está num lugar e você é dotado por Deus para fazer algo naquele determinado lugar e não te dão oportunidade para usá-lo porque insistem em fazer tudo sozinhos, eventualmente você ficará tão insatisfeito que não vai querer estar lá porque o seu dom não está sendo usado. É por isso, bem, uma pessoa ali entendeu isso. Sabe, eu estou trabalhando agora muito menos do que trabalhava e produzindo tanto, se não até mais, do que antes. Sabe por quê? Estou trabalhando de forma mais inteligente, não mais difícil. Deus colocou várias pessoas talentosas ao meu redor e em vez de eu tentar fazer o que elas têm o dom de fazer, e sabe, houve um tempo em que eu tinha o dom de fazer essas coisas. Mas às vezes Deus tira uma unção ou um dom de você para uma coisa e põe em outra pessoa, sabe? Porque Ele tem outra coisa que Ele quer que você faça. Mas se você está cheio de si mesmo e acha que ninguém pode fazer um bom trabalho além de você, e quer saber? Eles não farão como você. Mas podem fazer melhor. E assim você tem que engolir um pouco do seu orgulho. E quando você delega algo a outra pessoa, você não pode simplesmente dar a ela uma responsabilidade. Você tem que dar também alguma autoridade a ela. Acho que aquela senhora ali entendeu o que eu falei. Estou realmente me fazendo entender hoje aqui, uma pessoa aqui, uma outra ali, sabe? Veja, muitos de vocês poderiam ter muito mais descanso e muito menos estresse se parassem de tentar obter seu valor e mérito por fazer todas as coisas sozinhos. Ou por ter medo de que outra pessoa receba um pouco de crédito. Nós queremos ser maravilhosos. Queremos que todos digam o quão maravilhosos somos. Temos que deixar outras pessoas terem o crédito? E quer saber, quanto mais você elevar outras pessoas mais alto, você irá subir. Então o sogro de Moisés, sob a direção de Deus, disse: pegue 70 homens, impõe as mãos sobre eles e deixe que o Espírito que está em você venha sobre eles e os torne capitães de 10, 50, centenas e milhares. E assim o cara descansou um pouco. Eu tive que aprender a fazer isso.